Muito bem. Retomando as nossas aulas, eu quero tratar de um assunto que talvez vocês tenham dificuldade no estudo. Trata-se do chamado regime jurídico único dos servidores públicos. Essa era uma previsão contida no artigo 39 da Constituição Federal. É uma previsão originária da Constituição Federal de 88. O artigo 39 da Constituição Federal dizia assim, olha, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. O texto constitucional, editado junto com a promulgação da Constituição em 88, em 10 de outubro de 88, diz que no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional, portanto, apenas no âmbito das pessoas jurídicas de direito público, seria adotado um regime jurídico único, um só regime jurídico, para cada ente da federação. O que o texto constitucional queria era que a União tinha o seu único regime jurídico, cada um dos estados, liberdade para criar o seu único regime jurídico, e cada um dos municípios, liberdade para criar o seu único regime jurídico de servidores públicos. Para você compreender, nós sabemos que existem vários regimes, nós já estudamos. Então nós temos o regime de cargo público, o regime de emprego público, o regime que é regido pela CLT, o de emprego público, o regime de cargo público, o regime estatutário. Nós temos regime de contratação temporária, né, um regime jurídico administrativo, já expliquei em sala de aula para vocês. Isso significa que cabe à União e cada ente da federação estabelecer um único regime, ou só regime estatutário, vínculo institucional, regime de cargo, ou somente regime de emprego, regime seletista. A Constituição Federal, ela proibia que um ente federado tivesse dois regimes jurídicos distintos, um regime de emprego e um regime de cargo, por exemplo. Era necessário um único regime. Só que essa regra, veja, notem bem, só teria aplicação para as pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração pública. Então essa regra, pelo próprio texto do artigo 39, não incidia para as pessoas jurídicas de direito privado, que integram a administração pública, empresas públicas, sociedades de economia mista, por exemplo. Então, é só pessoas jurídicas de direito público. A União Federal, em atenção a esse dispositivo da Constituição Federal, editou, então, a Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Um único regime jurídico. E essa mesma Lei 8.112 transformou todos aqueles servidores, agentes públicos da administração pública da União, que eram seletistas, transformou todos em estatutários. Justamente para que no âmbito da União só tivéssemos um único regime jurídico. Regime jurídico único estatutário, tá certo? E editou isso a Lei 8.112/90, adotando um único regime, então, para a União. Entretanto, exatamente na Emenda Constitucional 19/98, com a reforma administrativa que ocorreu em 98, o Constituinte derivado alterou a redação do artigo 39 da Constituição Federal. Isso lá em 98. O artigo 39, por força da Emenda Constitucional 19/98, passou a ter a seguinte redação: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelo respectivo poder.
Note que o artigo 39, então, excluiu a obrigatoriedade da administração pública direta, autárquica e fundacional, portanto, as pessoas jurídicas de direito público. O artigo 39, então, excluiu agora, o novo artigo 39, não mais exige a adoção de um regime jurídico único. Isso com a emenda constitucional 19/98. Então, de 88 a 98, eu tenho a obrigatoriedade de que cada ente da federação, administração pública direta, autárquica e fundacional, adote o regime jurídico único, 88 a 98. A partir de 98, exclui-se essa obrigatoriedade. Então, a partir de 98, não existe mais a obrigatoriedade da adoção de um regime jurídico único. Logo, a partir de 98, qualquer ente da federação, União, estados ou municípios ou Distrito Federal, qualquer um deles, pode ter mais que um regime jurídico. Nada impediria que, a partir de 98, a União, portanto, ou um estado ou município, adote um regime de cargo estatutário e também adote um regime de emprego para sua administração pública direta, autárquica ou fundacional. Isso a partir de 98. E a União acabou fazendo isso. No ano de 2000, ela editou a Lei 9.962, de 2000, prevendo a contratação de empregados públicos na administração direta, autárquica e fundacional. Vale dizer, agora, depois de 2000, a União tinha a Lei 8.112, que é o regime de cargo, mas também agora criou-se a 962 de 2000, criando a possibilidade da contratação de empregados públicos, regime de emprego, regime seletista. Então, desde 2000, então, a União passou a ter dois regimes, regime de cargo e regime de emprego. Porque agora, desde 98, é possível ter mais que um regime. Muito bem. Todavia, exatamente em 2007, agosto de 2007, 2 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa alteração promovida pela emenda constitucional 19/98. Ou seja, em agosto de 2007, o STF deu uma decisão dizendo que a nova redação do artigo 39, aquela nova redação que permitiria a adoção de mais de um regime jurídico para cada ente da federação, o STF entendeu que aquela alteração é inconstitucional. Uma inconstitucionalidade formal. Houve um vício na tramitação daquela emenda constitucional, daquele artigo 39, porque deixou-se de observar a votação em 2 turnos, como exige a Constituição Federal para aprovação de uma emenda constitucional. Então, a partir de 2007, de agosto de 2007, o STF declarou inconstitucional o artigo 39, alterado pela emenda constitucional 19/98. Entretanto, essa decisão do STF, que é uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade 2135, vinda do Distrito Federal, essa decisão, diz o STF, declarando inconstitucional o texto, ela produz efeitos ex nunc, ou seja, produz efeitos somente a partir de 2007. Compreenderam? O que significa isso traduzindo para vocês, meus queridos? Olha só, de 88 a 98, só era admissível a adoção de um regime jurídico único em cada ente da federação. E a União tinha um único regime jurídico, 88 a 98. A partir de 98, até 2007, que foi a decisão do STF, foi possível a adoção de mais de um regime jurídico. Cada ente da federação poderia adotar mais de um regime jurídico. Tanto que a União acabou criando mais um regime jurídico ao editar a Lei 9.962 de 2010, permitindo a contratação de empregados. Então aqui nesse lapso temporal aqui,
nós temos a possibilidade de mais de um regime jurídico, de 98 a 2007. A partir de 2007, volta a redação originária lá de 88, ou seja, a redação do artigo 39 que diz que será um regime jurídico único, tá certo? Então, se for criar um regime jurídico a partir de 2009, esse regime jurídico tem que ser um só, ou de emprego ou de cargo, tá certo? Então nós temos esses 3 períodos, 88 a 98, regime jurídico único, 98 a 2007 é possível adotar, qualquer ente da federação é possível adotar mais de um regime jurídico, regime de cargo ou regime de emprego, porque o STF disse que, embora essa norma constitucional tenha sido inconstitucional, essa decisão dada em 2007 produz efeitos ex nunc, ou seja, permaneceu válido esse período de 98 a 2007. E aqui, a partir de 2007, nós temos então a volta da redação originária, ou seja, cada ente da federação hoje, desde 2007, só pode adotar um único regime jurídico, tá certo? Ou regime estatutário, como é o caso da União, né, que é o mais comum, né? Ou regime de emprego, tá certo? Então, é assim que funciona hoje. Desde 2007, nós só podemos adotar um único regime jurídico. Perfeito, meus queridos? Eu acho que é isso.